Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 14. Os irmãos podem acompanhar em leitura silenciosa. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. Amém? E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Amém, igreja? Os irmãos podem sentar, mas não mudo, dando glória a Deus misturado com aleluia. Oh, glória! A Bíblia relata esse milagre, que o Senhor Jesus fez, mais um desse milagre. A Bíblia relata que estava ele expulsando um demônio. Só que não era um demônio qualquer dessa pessoa. Esse demônio era mudo. Irmãos, antes de entrarmos nesta mensagem, e dentro dessa mensagem, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Antes de focarmos que demônio mudo é esse. E que hoje tem habitado na vida de muitas pessoas. Antes de começarmos a falar que demônio mudo é esse, e que tem causado tanto danos na vida das pessoas, vamos fazer uma pequena introdução aqui na santa e gloriosa palavra do Senhor. Bem, o que as Escrituras nos ensinam? As Escrituras nos ensinam que num corpo não pode habitar dois espíritos. A lei da física também me diz isso. Que nenhum corpo não tem como habitar. E a Bíblia, quando nós decorremos a Bíblia e fazemos uma pequena análise, nós conseguimos ver que ela nos instrui, nos mostra que um cristão verdadeiro não tem como servir a dois senhores, não tem como habitar demônios e também o Espírito Santo. Porém, igreja, como explicar a influência maligna que o adversário muitas vezes tem sobre a vida de uma pessoa? Pessoa essa que está dentro da igreja. Nós vemos também dentro da palavra do Senhor que o espírito e os demônios nunca poderão habitar no mesmo corpo. Porém, no entanto, influências satânicas, pensamentos e emoções, atos, muitas vezes o adversário está trabalhando. Ele consegue influenciar, mesmo muitas vezes a pessoa dentro da igreja. Ele consegue influenciar os pensamentos, as emoções, os atos desses crentes. E por que ele consegue influenciar? Porque houve uma brecha. Houve uma brecha na qual ele abriu portas da vida dele e permitiu que demônios começassem a trabalhar. Porque nós temos que fechar as brechas. E quando essas brechas estão abertas, e através dessas brechas viram buracos, grandes lacunas, então o adversário, ele começa a entrar e começa a trabalhar. A Bíblia, irmão, deixa claro. Outra coisa que quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo sobre a mente. Em Provérbios 23, 7, depois os irmãos podem ler, nós vemos a questão de que a Bíblia, ela nos mostra que a mente, ela é líder ou percussora de todas as ações. Ou seja, a mente, eu volto a repetir pausadamente, a mente, ela é líder e percursora de todas as ações humanas. Então, uma pessoa que se deixa ser influenciada por potestades demoníacas, você pode ter certeza, a mente dela
a mente de todos, sendo a líder e percursora das nossas ações, imagine essa mente sendo influenciada por ações malignas. O que é que acontece? A Bíblia nos dá um conselho em Romanos, que a palavra de Deus, através da palavra de Deus, nós vamos, o quê? Não ter uma mente influenciada por obras malignas. Não, mas nós vamos provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porém, igreja, como irmã Elaine, a mente ela é percursora das nossas ações. Veja bem, uma mente influenciada por coisas satânicas, ela coloca muitas pessoas um contra o outro. Porque as nossas ações vai refletir algo. E a nossa mente, ela vai percorrer. Ela vai ser percursora de tudo quanto eu estou fazendo. E se eu não estou enquadrado na perfeita vontade de Deus, eu vou dar lugar para fazer a perfeita vontade de Satanás. Mas irmã Elaine é da igreja, mas ele deixou-se influenciar por ações satânicas. Porque nossas ações resultam diretamente dos nossos pensamentos. E eu digo mais, qual é a estratégia de Satanás? Qual é a estratégia de Satanás? O que é que Satanás tem feito com a igreja do Senhor? Coloque você é a igreja do Senhor. E no coletivo, o que Satanás tem feito com a igreja do Senhor? Sabendo que cada cabeça é um campo de batalha. Porque ele sabe que as nossas ações, a nossa mente é percursora das nossas ações. E sendo assim, e conhecendo que há um campo de batalha em cada um, qual é a estratégia de Satanás para denegrir e acabar com o corpo e a unidade da igreja? Qual é a estratégia de Satanás? Olhe para o teu irmão e pergunte: meu irmão, qual é a estratégia de Satanás? Pergunte. Qual é a estratégia de Satanás? Sabe qual é a estratégia de Satanás? Para destruir a unidade do corpo de Cristo, para conseguir destruir uma igreja, para conseguir destruir um império, para colocar reinos em guerra. Sabe qual é a estratégia que Satanás tem usado para colocar reinos em guerra? Travar uma grande guerra, travar uma grande batalha em quem? Na nossa mente. Ele trava uma guerra em nós, na nossa mente. E como, irmã Elaine, ele vai travar? Bombardeando com pensamentos contrários à palavra de Deus. Ele bombardeia as pessoas com palavras contrárias à vontade perfeita de Deus. Por isso que nós temos que provar a boa e agradável vontade de Deus. Porque Ele consegue travar uma guerra em nós, na nossa mente. Ele quer nos enganar. Com o quê? Conhecendo que através da mente excede os pensamentos, através disso percorre, sendo a percursora das nossas ações, conhecendo que há um campo de batalha, conhecendo ele que é um estrategista, e para colocar os reinos em guerra,
as igrejas em guerra, as famílias em guerra, as lideranças em guerra, os jovens em guerra, a igreja do Senhor em guerra. Ele trava uma batalha na mente de cada um com pensamentos contrários à palavra de Deus. E ele quer nos enganar com falsos pensamentos. E sabe o que ele faz na mente? Cria fortalezas mentais. Essas fortalezas servem para quê? Fortalezas mentais, para que isso influencie nossa vida e torne as pessoas escravas dos seus pensamentos com o seu ego elevado. E o campo de batalha sendo a mente, eu faço uma pergunta para a igreja do Senhor nesta noite. Quem está na linha de frente desta batalha? Porque existe um campo de batalha. E muitos não estão preparados. Não conhecem as estratégias, não buscam conhecer as estratégias do seu adversário. E através disso armar, através disso planejar, buscar em Deus estratégia para saber lidar contra as potestades infernais do inferno e sair vitorioso. Ele se deixa se influenciar por maus pensamentos. Ele se deixa a mente dele ser bombardeada por coisas que não provêm do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Eles ficam presos em fortalezas mentais, fortalezas malignas que escraviza eles e faz com que eles se tornem escravos de Satanás e da sua vontade, e cego. Mas, irmã Elaine, o que tem a ver isso com a palavra? Eu volto a repetir, eu ainda não comecei a pregar a palavra, eu estou dando uma introdução para você compreender quando chegarmos aqui em Lucas capítulo 11, versículo 14. São áreas. Quem está na linha de frente desta batalha? É a igreja, é a liderança. Na casa, são os pais. Porque primeiro bombardeio virá quem está na linha da frente. E se você não estiver preparado, você vai deixar se escravizar. Você vai deixar ficar preso nessas áreas, no qual são muitos mantidos prisioneiros e escravos. E eu digo mais, em decorrência dessa forma de pensar, eu digo, mediante a essa estratégia que o adversário faz, ele usa de engano para fazer com que os crentes façam tudo de acordo com ele. E muitos têm feito um acordo de paz. Digo com certeza, muitos têm feito um acordo de paz com Satanás. Sabe qual é o acordo de paz? Eu não mexo com você, você não mexe comigo. Eu faço a sua vontade e você me deixa em paz. Olha, igreja, nós vemos mais. Nós vemos que esse acordo de paz tem perturbado, tem destruído os padrões genuínos da igreja do Senhor. Tem destruído. Porque é mais fácil fazer um acordo de paz com Satanás do que você abrir sua boca e deixar Deus te usar. Porque quando você deixa, você se torna inimigo e não aceita os maus pensamentos, não aceita as más influências, não aceita as vozes falando coisas que não provêm da palavra do Senhor.
Muitos estão permitindo este acordo. Muitos permitem acordar, dormir, viver com esses demônios. Eu digo mais, esses demônios são demônios mudos. Segura aí, igreja, que nós vamos entrar agora na palavra do Senhor. A Bíblia relata, igreja, que este homem não vivia ele, porque este demônio aprisionou ele. Esse demônio aprisionou ele. Ele achou que todo mundo conhecia este homem como mudo. Como mudo. Achando que era uma deficiência. Era mudo. Era mudo. Mas quando Jesus teve um encontro com ele, Jesus expulsou aquele demônio. Da mesma maneira que existem pessoas presas a essas fortalezas mentais, este homem também estava preso a este demônio, que impedia ele de falar, que impedia ele de ser ele mesmo, impedia ele de ser quem ele realmente era. Mas no momento que aquele demônio saiu da vida dele, ele pôde ser ele mesmo. Ele pôde falar. Quantas pessoas estão aprisionadas, fizeram um acordo de paz com Satanás e se tornaram mudos. Eles dormem, eles vivem, eles acordam, eles cantam, eles louvam, muitas vezes pegam o microfone, mas eu digo para você, espiritualmente, ele está mudo, porque ele deixou de ser ele mesmo, para ser regido por um demônio, que fez ele calar, e fez ele se transformar em alguém que ele não era. Este homem, quando teve um encontro com o Senhor Jesus, não só a vida dele mudou, não. Ele teve a possibilidade de ser liberto, de ser livre. Muitos, igreja, dormem, volto a repetir, acorda, come, vai trabalhar, volta, mas está aprisionado. Está mudo. O adversário fez com que ele se tornasse mudo. Que demônio mudo é esse, irmã Elaine? É aquele demônio que aprisiona as pessoas no porão da sua alma. E o que é um porão? Um porão é um lugar normalmente escuro. Um porão é um lugar normalmente aonde eu guardo tudo que eu não quero ver. Aonde eu guardo as mais terríveis lembranças. Um porão é aonde aquilo que não me faz mais bem, não serve mais para a minha vida, eu jogo no porão e ali fica. No porão tem tudo que não presta. No porão tem rato, no porão tem barata, no porão tem praga, no porão tem teia de aranha, no porão tem coisas que lá do tempo da avó que a gente jogou para lá. No porão a gente esconde aquilo que a gente não quer que a visita enxergue. No porão a gente esconde aquilo que a gente não quer que as pessoas vejam. No porão a gente esconde aquilo que ninguém sabe. E muitos demônios têm atuado desta maneira.
feito o cristão, o crente, tornar-se mudo. E essa mudez tem arrastado essas pessoas para porões da alma. E aparentemente você olha e a pessoa está bonita, está bem, mas ela está presa num cárcere privado. A alegria, a felicidade está ali. E esse porão, ela coloca tudo que ela não quer que ninguém veja. Mas hoje o Espírito Santo convida você a entrar nesse porão e fazer uma faxina espiritual. Porque quando você se deparar no porão, você vai encontrar quando você começa a descer. Porque o porão é algo que fica embaixo da casa. E essa casa, essa morada sou eu. Essa morada é você. Essa morada é a igreja. Que o adversário tem entrado para colocar os reinos em guerra. Esse demônio da mudez tem entrado na vida dos crentes para transformar eles em pessoas na qual não está dentro da vontade perfeita de Deus. E aí ele se torna escravo e vai para esses porões. E lá eles começam a se deparar com tudo que não presta. Muitas vezes, nós jogamos coisas nesses porões que nós não queremos nem mesmo olhar para ele, quanto mais que alguém veja. Mas ele está ali, ele está guardado, ele está preso. E você pode rir, você pode falar, você pode se alegrar, você pode ir para a festa. Mas sempre aquele pensamento, aquela mágoa, aquela tristeza, aquele rancor, volta à sua mente e você se depara com os porões da sua alma. E você evita falar nesse assunto, porque te envergonha. Você evita passar por lugares que as pessoas conhecem este problema, porque você não quer que ninguém veja. E através disso, esse demônio te fez muda, fez você se calar, te transformou em alguém que você não é mais, alguém rancoroso, rixoso, falador, mentiroso, contendeiro. Mas irmã Elaine, esse demônio era mudo. Sim, esse homem era mudo, ele não falava. Ou seja, ele ainda não era uma pessoa dentro da perfeita vontade de Deus. As pessoas conheciam ele e achavam que ele era simplesmente mudo. Ele estava adaptado com aquele problema. Quantas vezes a gente se adapta com esses problemas? Quantas vezes a gente se adapta com ações e com uma conduta totalmente contrária à vontade de Deus e prefere ficar assim? E aquilo se torna até uma cultura, pastor, para ele. Ele é assim, continua assim, vai para a igreja assim, vive assim, e Jesus volta e fica assim. Porque o processo de desculturação, o processo é difícil. É você se deparar com aquilo que você não gosta, é você deixar ser liberto, deixar-se ser transformado e fazer essa faxina. O que você colocou neste porão? E quem habita neste porão? Quando você verdadeiramente descer na olaria do Senhor e tiver um encontro com o Senhor e deixar Jesus te transformar, você vai voltar a falar, você vai voltar a viver, você vai voltar a sorrir. Mas para isso tem que ter coragem. Para isso você tem que descer e dizer: eu não aceito mais ser escrava deste porão. Mas eu vou fazer hoje uma faxina espiritual. A minha mente será transformada. E eu vou ter agora a mente de Cristo. Porque quando eu tenho a mente de Cristo, eu não tenho espaço para ser bombardeado por uma influência satânica que vão destruir a unidade e o corpo da igreja.
Igreja, a Bíblia relata que este homem, ao ser transformado, havia uma grande multidão. Uma multidão muito grande, porque onde Jesus passava, a multidão ia. Mas a Bíblia relata que quando ele foi liberto, quando ele foi transformado, quando ele foi livre, porque ele não era só mudo, ele era prisioneiro e escravo de um porão escuro. Imagina ele querer falar e não poder, querer se expressar e não poder. Muitos ficaram maravilhados. A outra multidão, uma parte se maravilhou e creu. Uma outra parte começou a blasfemar. Os fariseus começaram a blasfemar e dizer: não, isso aí não é Cristo não. Ele não é filho do Deus Altíssimo não. Isso que está acontecendo, ele está expulsando os demônios em nome de Belzebu. Belzebu era o príncipe dos demônios para os fariseus. Ou seja, igreja, quando você se permite deixar ser tocado pelo Senhor, deixar ser usado por Deus, não acredite, não creia que todos que estão à sua volta vai crer que é realmente Deus na tua vida. Você tem que ter a convicção que Deus é Deus contigo. Quem tem que acreditar que Deus é na tua vida? Não é teu pai, tua mãe, teu marido. Não é o teu vizinho, não é a igreja. Não, quem tem que verdadeiramente, primeiramente, crer que Deus é contigo, é você mesmo. Quando você acredita, quando você crê que Deus é contigo e é Ele que te usa, pode levantar fariseus, pode levantar monita, pode levantar o inferno, pode levantar campo de batalha para dizer que não é Deus contigo, porque você vai crer que Deus é Deus e é Ele que te usa assim. Eu quero dizer para você nesta noite, igreja, que o campo de batalha está aí. Não se deixe ser influenciado por forças malignas e satânicas. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele falou. Mas acredite em uma coisa, que muitos não creram, que foi Deus, que Jesus que tinha expulsado o demônio, mas atribuíram aquele milagre que o Senhor Jesus fez, atribuíram, sabe a quem? A Belzebu. Talvez você, o que Deus tem feito através da tua vida, muitos têm atribuído que não é Deus contigo. Mas quem tem que crer que Deus é contigo é você mesmo. Quando você acreditar que na tua vida habita o Espírito Santo, você pode ter certeza que vai fazer uma diferença na tua vida. Você vai criar na tua vida uma blindagem. A tua mente estará blindada pelo poder renovador da palavra do Senhor. E você vai viver na perfeita vontade e bondade de Deus. Mas existia uma outra multidão que começavam a dizer: então se é Deus mesmo, vamos pedir um sinal do céu. É a incredulidade tomando conta. E hoje, nos dias atuais, será que está diferente? Não. Se Deus usa, é o diabo. Porque muitas vezes você vai para a casa de uma pessoa católica, faz uma oração e a pessoa diz: Deus te abençoe, muito obrigada. Muitas vezes você vai para a casa dos seus próprios irmãos e eles dizem: acha que não foi Deus. Igreja são reinos em guerra. Sabe o que significa reinos em guerra? Sabe o que significa? Pessoas
que estão com as mentes perturbadas, influenciadas por forças malignas. Agora eu digo mais. Jesus vendo tudo aquilo, um falando uma coisa, o outro falando outra. Jesus diz: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Igreja, eu falei sobre um campo de batalha. E eu quero dizer uma coisa para você. Num campo de batalha, existe. Imagine um campo mesmo, de batalha. O que tem no campo de batalha? Ele está minado por bombas, por armadilhas. Muitos vão para o campo de batalha despreparado, pastor. E tem voltado sem um braço, sem uma perna, porque acha que é fácil. Mas não é fácil. Antes de ir para o campo de batalha, ele é recrutado, pastor Zezinho. Ele é recrutado para onde? Lá no exército. Ele é recrutado para um preparamento. Aí pegam aquele soldado, joga na mata. Pronto. Ali ele vai enfrentar os seus medos. Ali ele vai ter que se livrar dos porões. Ali ele vai se deparar sozinho. Ele está sendo preparado. Vai se deparar na mata e se deparar com cobra, com serpente, com escorpião. Ele vai ter que se virar sozinho. Jogaram ele lá. Vai ter que aprender como prover o seu sustento. Depois que ele passou pela mata e conseguiu enfrentar tudo isso, ele é jogado no rio. Não sabe nadar? Vai aprender. Ou prende ou morre. Não era a piscina que dava para baixar a água, não. Não dá, pastor, para baixar a água. Ou vai aprender a nadar ou morre. Mas, Senhor, por que eu estou passando tudo isso? Eu estive na mata sozinho. Não podia mandar lá os soldados junto comigo. Aí Jesus fala: não, porque o negócio é com você. Você vai ficar sozinho na mata mesmo. Anagassuri andaramanaia. Você vai ter que ficar sozinho. Vai aprender a enfrentar o escorpião. Vai enfrentar as cobras. Vai enfrentar tudo isso. E se você sair vitorioso, não fica dando pulinho de alegria, não. Porque ainda tem um rio muito grande para você nadar, para você aprender a nadar. Mas se você não sabe nadar, eu te dou um conselho, para você não morrer afogado. Não fica se debatendo, não, que é pior. Fica tranquilo, descansa e boia. Arabassuri andarabadaia. Porque boiando você não vai morrer afogado, não. E ainda tem uma grande chance de boiando o salva-vida ir lá te buscar. Mas aí depois você é jogado de novo. Porque você tem que aprender a nadar. E aí depois de todo o processo, e você volta lá para o quartel, aí você já se acha que você está bom. Você já enfrentou tudo isso, você está bom. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ser recrutado. Sabe para onde? Agora você vai para a batalha. Você achou que estava na batalha, mas você estava sendo preparado para uma grande batalha, para um campo muito grande. Esse campo se chama campo missionário, Alabrassuri Andaramanaia. Mas, irmã Elaine, o que tem a ver com a palavra tem tudo a ver. Porque quando esse demônio da mudez sai da tua vida, você se torna grande. Você se torna grande. Você começa a falar. Você começa a andar. Você começa a agir. Você é recrutado. Você vai para o campo de batalha. Você aprende a
aprende a nadar. Sabe por quê, igreja? Porque agora você é você mesmo, dentro da perfeita vontade de Deus. Você não é mais aprisionado, você não é mais mudo, você não está mais em nenhum porão, você simplesmente está dentro da vontade de Deus. Quando Jesus diz que o reino dividido, ele não subsiste, que uma casa dividida, ela cairá, porque no campo de batalha, quando você vai, e a pessoa diz, olha, agora, general, Jesus, você está pronto, você venceu as etapas. Então agora você está pronto para ir para o campo. Aí sim, quando chegar no campo, esse tipo de coisa vai fazer cosca em você. E o que você está vivendo hoje, você vai olhar para trás e vai fazer cosquinha, porque as outras coisas serão maiores. E as suas experiências serão maiores. E você conhecerá Deus como nunca conheceu. Você conhecerá Deus como você nunca conheceu. Saiba de uma coisa. Que muitos têm voltado ferido, achando que é fácil esse campo. E volta sem uma perna, volta sem um braço. Voltam mutilados porque não estavam preparados. Porque no campo, há muito campos minados, com bomba, armadilha, que você está andando e ali explode, você perde um braço, uma perna. O Senhor não quer que aconteça isso com você. Por isso que você está sendo preparado a enfrentar cobras, lagartos, escorpião, sozinho, a nadar, enfrentar seus medos, sua insegurança, para uma grande obra de Deus na tua vida. Para uma grande obra de Deus com você na terra. Você faz parte do projeto de Deus. E para se cumprir, você tem que verdadeiramente passar por essas etapas. E aí, para finalizarmos aqui, quando Jesus disse, olha, tudo isso que está acontecendo, ele olhou aquilo e falou, mas como pode? Tudo dividido? Ou seja, aquela multidão ali, não salvava um. Não estava salvando um, a não ser aqueles poucos que se maravilharam. Mas o restante estava tudo confuso. Não conhecia quem era realmente Jesus. Diante da dificuldade, que nós conhecemos quem é quem. Mas devemos saber de uma coisa. Que para as batalhas são ganhas quando concentramos nossos esforços em um lugar e não seguimos em muitas direções. Volto a repetir e guarde isso no teu coração. Vou falar pausadamente. As batalhas são ganhas quando concentramos nossos esforços em um lugar e não seguimos em muitas direções ao mesmo tempo. Mas devemos ter o mesmo esforço. Por que Jesus falou que um reino dividido não subsiste? Porque cada um pensa de uma maneira. E nenhuma batalha tem que haver um mesmo pensamento. Porque quando os soldados vão para uma batalha, cada um foi treinado de uma maneira. Ou seja, embora cada indivíduo deva se concentrar no seu próprio ministério, veja bem, embora cada pessoa deva se concentrar em seu próprio ministério, devemos desenvolver estratégias para vencer o mal aparente. Ou seja, aqui tem 200 pessoas. Cada um tem que se concentrar no seu próprio ministério, desenvolvendo estratégia para vencer as fortalezas que o adversário coloca na mente, para não deixar esse demônio da mudez entrar na vida dele. Se concentrar em vencer e ir no porão e tirar os lixos, mas todos têm que ter o mesmo compromisso.
se concentrar no mesmo lugar. Ou seja, seguir uma mesma linha de pensamento. É isso que faz ganhar a batalha. Porque todos os soldados, no momento, serão recrutados. E quando vai para o campo de batalha, no momento de atirar, todos sabem qual é o momento. O momento de recuar, ninguém vai discutir. Vão recuar. O momento de buscar uma direção, todos vão fazer. Agora imagine, na hora de atirar, um recua. Na hora de avançar, o outro esconde. Agora, vamos trazer isso espiritualmente para finalizar essa santa, gloriosa palavra do Senhor? Nós vivemos num corpo de Cristo. A cabeça é Cristo. Se cada um se concentrar em desenvolver o seu próprio ministério e não ficar se esforçando para ir seguir em muitas direções, mas apenas uma direção, todos estarão treinados e saberão como agir no momento que o adversário se levantar para colocar os reinos em guerra. Mas se cada um seguir em direções contrárias, vão estar divididos. Aquelas pessoas estavam, cada um pensando de uma maneira. Uns acreditavam que era Deus, outros acreditavam que era o diabo, outros pediam um sinal. Como eles iam vencer? E aí Jesus traz essa questão do reino. Da casa. Uma casa. Se a mulher e o esposo não tiver na mesma direção, não nada dá certo. Nada dá certo. Porque um pensa de uma maneira, o outro pensa do outro. Cada um tem um ministério específico, mas tem que se concentrar na mesma direção. E eu quero finalizar esta palavra. Eu quero finalizar esta palavra dizendo que você guarde o que o Senhor Jesus falou. Não tem como eu vencer dividido. Ainda, igreja, que a gente saia meio arranhada, meia chamuscadinha da batalha. Mas se eu colocar Jesus Cristo como meu general de guerra, você pode ter certeza que você vai vencer. Você vai vencer. Mas é necessário nós seguir o conselho da palavra do Senhor. Um reino dividido, uma casa dividida, não tem como vencer. E nós temos um único intuito: ganhar as almas que estão presas na mão de Satanás. Esse espírito mudo hoje tem atuado em vários lugares. Não é um espírito que grita, que se manifesta, que ameaça. Não é um espírito que sequestra. Não. Mas é um espírito que aprisiona vidas e torna elas mudas. Só que engraçado que, espiritualmente falando, elas são bem mudas. Mas quando quer abrir a boca, fala até o que não deve. É um mudo diferente, pastor. É um mudo que meio que fala. Então vamos ficar com esta palavra nesta noite. E crer que Jesus Cristo, o autor e consumidor da minha e da tua salvação, está hoje aqui para expulsar este demônio que fez, em alguma maneira, em algum momento da tua vida, você ficar mudo. Mudo para não glorificar, mudo para não sorrir, mudo para não viver a boa e perfeita vontade de Deus. Amém, igreja?